Agora um spoiler da Raquel Cardel para vocês aí do TV Aberta News Reportagem. Essa é a primeira vez que o Terreiro de Ogã está fazendo um show em homenagem a especificamente o Orixá Ogum. No TV Aberta News Reportagem de hoje, eu, Raquel Cardel, estou aqui na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, localizada aqui na Vila Maria mesmo, zona norte de São Paulo. Nós fomos convidados a mostrar para você um show em homenagem ao Orixá Ogum. Ogum é representado por um soldado, ele é um soldado guerreiro dentro da Umbanda. Já no catolicismo, ele é representado por São Jorge. Então vem comigo que eu vou te postar um pouquinho mais sobre esse show incrível e vocês vão acompanhar detalhe por detalhe. Na Umbanda, Ogum é considerado o soldado, o guardião e o defensor dos exércitos, pois representa as lutas e vitórias, agindo também na abertura de caminhos daqueles que são seus devotos e filhos. Nas igrejas católicas, ele foi associado à imagem de São Jorge da Capadócia, que, segundo sua história, entrou para o exército romano e foi nomeado como Conde da Capadócia após perder seu próprio pai em uma batalha militar. Também conferimos a feira de exposição que estava acontecendo, onde você encontrava diferentes artigos religiosos, como guias, acessórios, roupas, imagens, pinturas feitas na hora, doces e muito mais coisas curiosas sobre a cultura afro-brasileira. Eu estou aqui agora com o pai Alain Barbieri. Pai, é um prazer falar com você e eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores o que é a Umbanda em si aqui, quais são os fundamentos, contasse um pouquinho para o pessoal saber mais sobre a Umbanda em si. Legal, obrigado primeiro pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá? E a Umbanda é uma religião brasileira, genuinamente brasileira. Ela nasce em 1908, apesar de toda essa espiritualidade que a gente conhece sempre ter existido no nosso país, porque a religiosidade brasileira ela se manifesta desde a cultura indígena, né? A Umbanda é meio que um resgate a tudo que aconteceu no nosso país, da diáspora africana até, né, do descobrimento até os dias de hoje. Então a Umbanda é meio que um lugar que se reúnem todas essas culturas, tradições diversas, brasileira, africana, europeia. Então é uma religião que nasce em 1908, tem pouco mais de 100 anos, então você pensa que perante outras religiões a Umbanda é um bebê, né? Ela está engatinhando e a gente ainda está num processo de entendimento, de definição, de construção, eu creio, tá? Da consolidação dessa religião no Brasil. Porque para as pessoas, principalmente os leigos, não sabem às vezes diferenciar o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Porque hoje a gente tem muitas frentes religiosas no país. Candomblé, Quimbanda, os catimbós e tantas outras. A Umbanda é uma expressão forte de toda essa religiosidade brasileira, com um olhar talvez até um pouco mais... Eu acho que a Umbanda tem uma característica que ela tem um quê cristão muito forte, ela tem um quê espírita muito forte, ela tem um quê africano muito forte. Mas a Umbanda não é nem africana, nem é espírita, nem é católica, entende? A Umbanda é tudo isso, porque essa é a grande mágica da Umbanda. Existe uma fala de uma entidade que anunciou a Umbanda através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que ele diz assim: a Umbanda é a religião que dará voz a todo aquele que quiser se manifestar e ter uma mensagem para passar. A Umbanda sempre foi esse berço que permite que quem souber para ensinar, terá espaço para ensinar. E aquele que estiver disposto a aprender, vai aprender. Então eu digo que a Umbanda, talvez de todas as religiões que eu pude conhecer na minha vida, eu diria que a Umbanda é uma das mais humanas e acolhedoras.
Humanas, porque a gente encontra dentro da ritualística de Umbanda a expressão e a manifestação de entidades, espíritos que, assim como eu e você, já viveram nesse plano, em outros tempos, nesse século ou em séculos passados, e que retornam em forma de espíritos que já evoluíram, de alguma maneira eles já subiram um degrau aí de evolução, né? Então eles estão mais preparados do que nós, e eles cumprem o papel do que a gente conhece na Umbanda como guias. Então os guias espirituais são espíritos que desencarnaram em algum momento e hoje têm, né, nesse caminho de fé uma oportunidade de poder nos ajudar a não errar em erros que eles também caíram. É porque a gente pensa muito nisso na Umbanda, né? Só quem percorreu aquele caminho de dificuldade, de desafio, sabe dizer como que ele funciona, quais são os intempéries que você pode encontrar, quais são as dificuldades. Então a Umbanda acaba sendo um lugar, né, onde esses espíritos benfeitores nos dão a chance de aprendermos com eles para tornar este mundo um lugar melhor. Porque no final é isso. Não é sobre o terreiro, não é sobre a religião, mas é sobre o que a religião proporciona para a sociedade. A Umbanda é uma religião que provoca a sociedade sobre acolhimento, cuidado, integração. A Umbanda fala muito de minorias, né? Seria uma mãe comunicóloga que tenta expandir a fé, assim, que tenta promover a fé de uma forma, certo? Exatamente, Raquel. A Umbanda é um berço, né, para todos aqueles que querem fazer o bem. Não importa a forma. Então você vai ter até dentro da Umbanda, e para quem conhece um pouquinho, vai encontrar a história dos espíritos que estão dentro da Umbanda. Você vai ter às vezes um caboclo que foi um padre, talvez, um Exu que foi um padre, uma pombagira, sabe? Você vai encontrando histórias humanas, reais, dentro da Umbanda, que gera muita empatia e conexão. É muito interessante quando você vai visitar um terreiro de Umbanda e você chega assim de frente com uma entidade e ela te ensina coisas que ela viveu. Ela não está falando uma coisa que é na teoria. Na teoria funciona assim, ela está dizendo, olha, um Exu faz isso muitas vezes, né? Um Exu tão demonizado nos tempos atuais, né? E não é de hoje, evidentemente. Exu vem e fala, olha, filho, não segue esse caminho, porque eu conheço esse caminho. Esse caminho da maldade, da crueldade, do rancor, do ressentimento, dos vícios, esse é um caminho que a gente conhece, porque em tese eles trabalham nesse universo, nos desequilíbrios do ser humano. Então a gente tem meio que a chance na Umbanda de encontrar esses espíritos para eles nos dizerem, olha, esse é o melhor caminho, esse não é tão interessante. Porque eles olham, eles têm uma visão mais macro da vida, sabe? Então a Umbanda é um lugar mesmo de cura, Raquel, essa é a grande verdade, assim. Ninguém hoje precisa de fato, assim, por regra, só porque se sente afinizado com a Umbanda, se tornar um bandista em si. Não é uma regra hoje, eu quero me tornar um bandista, eu tenho que entrar no terreiro? Às vezes não. Às vezes você pode se consultar num terreiro, você pode receber um passe, só isso. E você não precisa, por regra, se tornar, se converter. Essa é a grande mágica, inclusive, da Umbanda, é o acolher sem pedir conversão. A Umbanda não pede conversão. Olha, para quem é um bandista, o atendimento é exclusivo. Para quem não é, sabe, entra na fila. Não, todo mundo é ouvido, todo mundo é acolhido, do mais pobre ao mais rico, do mais baixo ao mais alto, todo mundo é acolhido. E isso são ensinamentos, né, de alguma forma. Eu creio que como a Umbanda nos acolhe, diz muito sobre como nós temos que acolher também os outros. O mundo, as pessoas, a nossa família, os nossos desafetos. Então a Umbanda fala de ensinamentos para a vida. E a gente tem muito uma visão, assim, dessa questão de você se converter, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa fala, eu não posso falar que eu sou se eu não tô de fato na religião. Mas às vezes se você tá ali dentro de um terreiro conversando, tomando seus passes, enfim, o que quer que seja, você já tá ali, você de qualquer forma tá trocando essa experiência que você falou, né? Você tá não é se prometendo que fala, mas se permitindo a aprender o que eles estão te ensinando, basicamente isso. Exatamente. E às vezes a gente cria tantas dificuldades para se relacionar com o divino, né? E a Umbanda ela tem muito de elementos na sua prática. Então é normal que você seja indicada a acender uma vela para trazer uma energia a favor do seu caminho. É normal que você faça uma oferenda para pedir alguma coisa, como cura, por exemplo. São práticas normais, mas não se resume nisso. O joelho no chão também é um ato de fé na Umbanda. A reza, a oração, o cântico que hoje vai acontecer nesse evento é uma oração, né? É uma forma de orar. Então eu creio que a Umbanda tem essa particularidade, não importa o meio que você utilize para se relacionar com o divino, ela entende que é benéfico, se isso te faz bem. Então ela não te exige conversão, ela nem exige que você faça iniciações em si, ela não exige que você firme coisas, acenda velas, não é uma regra nada disso, são partes de um protocolo religioso, mas tudo está muito além disso, sabe? Então eu creio que até eu
Quando fui visitar um terreiro pela primeira vez, eu tinha 16 anos e quando eu entrei no terreiro, eu fui recebido por uma entidade chamada Maria Mulambo, uma pombagira. Eu tive a chance, naquele momento, ainda que não tinha noção do que era Umbanda, eu vim de uma outra tradição, o espiritismo, o kardecismo, e quando eu entrei no terreiro, eu senti isso que eu estou falando para você. A Maria Mulambo, no momento que ela pega na minha mão, quando eu pisei no terreiro pela primeira vez, ela me fez me sentir em casa. Ela não me perguntou nada sobre quem eu era, de onde eu vinha, qual era os meus atributos, qualidades, enfim, não, ela só quis saber o que eu precisava dela naquele momento. O que de fato você tinha a oferecer, né? Porque às vezes não é o que você vai oferecer. Não era uma troca, entende? Ela não estava falando, olha, eu vou te ajudar, mas você depois me paga. Não, era um momento de fato de acolhimento e eu senti isso com toda a simplicidade que essa espiritualidade é capaz de fazer a gente sentir. Com um toque na mão, com um abraço, com um olhar, né? E é uma expressão de amor, de cuidado. Hoje, o ser humano, a sociedade, ela vive uma frieza, uma dificuldade de se relacionar com o mundo, com as outras pessoas. Porque nós somos doentes também, né? Em meio a um mundo doente. Está todo mundo com as suas fragilidades, né? Muito expostas. E a Umbanda, ela te coloca num lugar de segurança. Ela acolhe você, você fala das tuas dores, você fala das tuas necessidades, você se expõe, você se abre, coisa que às vezes a pessoa não faz na casa dela, com a família dela. E de frente com a entidade, ela se sente à vontade para isso. E do jeito que você se põe ali, tudo morre ali, né? Você vai embora, leva o conselho e ninguém só sabe da sua vida, o que está acontecendo, das tuas dores, conflitos, sabe? É muito profundo, é muito apaixonante. E desde o primeiro dia que eu pisei, a Maria Mulambo pega na minha mão, nunca vou me esquecer, e eu senti naquele momento que eu estava em casa, só pelo fato de ela ter me olhado nos olhos, me abraçado, não ter me pedido nada em troca pelo momento que eu estava ali precisando de ajuda. Então eu diria assim, quem não conhece a Umbanda ainda, quem tem aquele medo, meu Deus, será que é seguro? Sabe? Porque dizem essas coisas, né? Cuidado para entrar na Umbanda porque é um pé dentro, outro fora, tá? Você tem que ter segurança, né? Não é assim? Tem que ter segurança. Tem que ficar meio que alerta com as entidades, com os orixás. Dizem coisas assim às vezes. Não tudo que vem do divino e se manifesta na Umbanda, e não só na Umbanda, mas em qualquer religião. Se a gente está falando de religião e está falando de Deus, a gente está falando de coisas boas. Então a Umbanda só expressa coisas boas. Tudo aquilo que a gente ouve sobre maldade, crueldade, oportunismos, manipulação, está relacionado a pessoas de má fé e não à religião em si. Então nem há, tá? Nem há uma Umbanda mais boa, né, um melhor e uma Umbanda inferior ou pior ou maléfica. Umbanda é Umbanda. Ela faz unicamente o bem. Ela tá para proporcionar isso que eu te falei. Todo esse acolhimento e amor para quem precisar. Puxa, que aula! Muito obrigada pela aula. Umbanda, né? Isso é Umbanda. Muito obrigada pela aula. Não vou tomar mais o seu tempo, mas agradeço muito por todo o ensinamento que você deu, não só a mim, mas aos nossos telespectadores. E desejo para você um bom evento, que você possa aproveitar aí. Vai ser lindo, obrigado. Eu que agradeço. Axé. Aqui agora com a Vânia. Vocês aí de casa provavelmente já devem ter visto a Vânia. Quando nós viemos aqui, aliás, o meu colega Lucas veio aqui para mostrar para vocês sobre o projeto social Um Caso de Amor, no qual a Vânia é diretora, mas agora é diferente. Nós estamos aqui com a mãe Vânia de Oxum e a gente vai falar um pouco desse evento com ela. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como surgiu a ideia, né, ou o sonho de trazer para o Carnaval de 2024, a Unidos de Vila Maria ali, o tema Ogum, falar sobre Ogum como enredo? Oi, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Na verdade, assim, aconteceu num momento onde a gente mais, né, hoje a gente mais precisa, porque a gente foi para o acesso esse ano. E como o Ogum é um orixá muito representativo na força, na guerra, na abertura dos caminhos, nada melhor do que a gente recorrer, né, ao nosso orixá de coração para poder nos ajudar. Então eu acho que é uma carta na manga que a gente tem muito importante para 2024, é essa homenagem, é falar sobre Ogum. Nós temos muita coisa na avenida para falar, então vem essa representação do Ogum e do São Jorge. Então a gente representa aí a religião afro com Ogum, a religião católica com São Jorge.
Então a gente tem essa combinação aí de 2 guerreiros, 2 lutadores, né? 2 forças muito importantes para a nossa vida. Então eu acho que partiu aí desse princípio de falar sobre Ogum em 2024, até por conta da nossa necessidade hoje de subir, voltar para o grupo especial, que era da onde a gente nunca devia ter saído, né? Mas estamos aí para essa luta. Agora, falando um pouquinho do evento, como surgiu a ideia de fazer o evento com o terreiro de Ogã para homenagear Ogum? Então, na verdade, a idealização foi minha, era algo muito particular. Então, a convite meu a um dos meninos de fazer um sonho que eu tinha de homenagear o meu pai de cabeça, né? Por isso que é muito pessoal. Ele comprou essa ideia, eu queria fazer uma homenagem, um evento, e aproveitei, né, o gancho de que nós estaríamos falando sobre Ogum, de eu estar já envolvida aqui na comunidade, de fazer aqui. Aqui é o lugar. Então, mesmo porque Ogum, a gente está falando hoje em outubro, até fora de hora, em homenageá-lo, mas nunca é fora de hora para falar de Ogum, mas assim, sempre pergunto, mas não é abril? Mas hoje a gente está homenageando justamente para abrir esse caminho para 2024 e para realizar um sonho pessoal meu. Compraram essa ideia e aí, diante de algumas reuniões, nosso presidente aprovou, né, essa ideia, graças a Deus, e vamos. Então, assim, é um sonho meu, os meninos compraram a ideia, Terreiro de Ogã é fantástico, eu estou em ótimas mãos quando a gente fala de homenagem a Ogum, porque os meninos são fera. E pai Alan comprou essa ideia também, junto com os filhos. Então, Terreiro de Ogã, Casa de Lei, Vovó Maria do Rosário, Casa Vovó Maria do Rosário, tá aí juntas para fazer esse sonho meu virar realidade. Que legal. Bom, então uniu o útil ao agradável, né? Você está aqui no projeto da Vila Maria, então já está dentro da Vila Maria e conseguir, através do carnaval, homenagear um orixá que é tão importante na sua vida. Isso é muito legal, muito gostoso, né? E que seja o primeiro de muitos, né? Quem sabe o mês que vem a gente não faz o próximo orixá, o outro mês o outro, e a gente traz isso para a Vila Maria como uma rotina mensal, de repente, não sei. São sonhos, né? São sonhos. E o TV Aberta News Reportagem vai estar aqui nas próximas também. Não esquece de chamar a gente. Por favor, sempre serão convidados. E é um prazer tê-los aqui. Mãe Vânia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Gratidão. Muito obrigada pela entrevista, tá certo? E bom evento para você. Axé, para todos nós. Axé. E vocês fiquem aí que ainda tem muito mais entrevistas e muito mais curiosidades sobre esse evento que está acontecendo aqui na Unidos de Vila Maria. Aqui agora com os gêmeos de Oxum, Gabriel e Gustavo, e eles vão contar um pouquinho pra gente de como surgiu, né, o terreiro de Ogã, eles que são os fundadores do terreiro de Ogã. Então eu vou começar com o Gustavo, queria saber, como que surgiu o terreiro de Ogã? Satisfação poder falar com vocês, TV aberta, fazer a cobertura do nosso evento, gratidão. O terreiro de Ogã nasce a partir de uma iniciativa, eu e o Gabriel é um bandista desde pequeno. E a gente sente que dentro do terreiro de Umbanda a necessidade é mais presente, todo mundo entra querendo incorporar, saber mais de mediunidade de incorporação, e o atabaque, os ogãs acaba sendo um assunto meio excluído. Não tem muito conteúdo na internet falando sobre isso, né? A gente sempre teve o sonho de ter uma escola de Curimba, a gente participava dos festivais de Curimba, estava sempre presente, começamos o nosso movimento primeiro com Gêmeos de Oxum, gravando vídeo para o YouTube, nem sabia o que ia se tornar isso. Quando eu recebi a confirmação que eu sou Ogã, eu senti essa falta de o porquê que toca desse jeito, qual o orixá que cuida do atabaque, quais são os guias que cuida, por que desse coro, por que disso, daquilo, não tem na internet. E a gente sente uma falta, a gente vê um movimento gigantesco sendo feito, falando sobre mediunidade de incorporação e outros tipos de mediunidade. Pai Alan, Adérito, Alexandre Cumino, muitas pessoas fazem esse trabalho e de Curimba você não encontra. Então, a partir dessa necessidade, desse olhar para esse pilar dentro do terreiro, né, que a gente acredita que a Curimba é um ponto de força dentro do terreiro.
que é importante cuidar, saber o que está fazendo ali, muitas das vezes acaba sendo esquecido. Então o terreiro de Ogã nasce a partir dessa ideia, desse contexto, de ser um terreiro comandado por ogãs mesmo, para a gente trazer a importância dos ogãs, da curimba, esse olhar, né, para a Umbanda, que as pessoas comecem a enxergar os ogãs, os curimbeiros, atabaqueiros com outro olhar. Então esse é o nosso trabalho, principalmente a gente busca evoluir mais na internet, transmitindo conhecimento. A gente tem o nosso curso presencial, que a gente está realizando, que a gente ensina os toques, alguns fundamentos também. E esse é o propósito, nasceu a partir disso. A gente começou a enxergar o movimento, sentiu falta, não encontrava, ia pesquisar uma curiosidade ali sobre Ogã, e a gente sentiu essa falta e aí que nasceu o terreiro de Ogã. Foi a partir disso. Aí vocês decidiram ser porta-voz. Exatamente, foi essa a ideia. Como o Gustavo resumiu praticamente, né? Mas enfim, é um projeto que a gente sonha desde pequeno também, né? De propagar o que acontece ali na Curimba, atrás do terreiro de Umbanda, fora o ensinamento dos pontos cantados, né? Que a gente canta e louva os orixás e as entidades, então nasce a partir disso mesmo. Essa reunião de conteúdo, né? Que não existe. Agora eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Você estava falando muito de Curimba. O que é Curimba? Curimba é todo o corpo ali que compõe a parte musical do terreiro. A gente chama de Curimba, é os atabaques, os ogãs, agogô, cachixi. Então a Curimba é todo aquele ambiente, como se fosse o altar. Então a gente chama de Curimba aquele ponto de força localizado no terreiro. A gente pode comparar a Curimba como um dos pilares de ponto de força. A gente tem a trunqueira, que tem uma certa estrutura ali, a gente tem o altar e a gente tem a Curimba também, que é todo o conjunto. A Curimba se resume aos ogãs, aos instrumentos auxiliares, às firmezas ali. É isso que a gente denomina, acredita seja Curimba, isso que a gente transmite também. É que eles levam muito ao pé da letra, né? Ah, Curimba, acha que é o atabaque, o instrumento em si, né? Mas a gente acredita que Curimba é o nome do ponto de força do terreiro. Precisa ter uma Curimba, precisa ter um altar, precisa ter uma trunqueira. A gente acredita que é um dos pontos de força, resumidamente. É uma denominação de um grupo, basicamente. Isso. Entendi. Agora eu queria saber de vocês, qual que é a importância de estar participando de um evento aqui na União de Vila Maria? Bom, vocês sabem que eles vão trazer como tema do enredo do Carnaval de 2024 Ogum. Qual que é a importância, vou começar com o Gabriel, qual que é a importância de estar participando de um evento como esse em homenagem a Ogum, assim? Pra gente é muito importante, né? A gente teve o contato com o presidente aqui, ele transmitiu a ideia, né? A gente ficou muito feliz porque a gente ficou sabendo que a Vila Maria, né, por si só, nunca tinha homenageado um orixá. E a gente vê o quanto esse movimento vem crescendo, né? A crescente da Umbanda, do Candomblé, a fala sobre os orixás e as entidades. E a gente que faz esse trabalho na internet, né, se sentiu muito lisonjeado do convite da Vila Maria para a gente fazer esse evento. É muito importante para a gente começar a mostrar força, né? Quebrar tabu, quebrar preconceitos e mostrar o real papel do orixá e das entidades e de todo o terreiro de Umbanda, né? A gente vem na ideia de desconstrução do preconceito criado e em suporte e apoio agora junto da Vila Maria, que eu tenho certeza que o enredo e o desfile vai ser muito lindo, né? E vai fazer um marco com essa quebra de preconceito. E trazer um pouco da cultura, né? Trazer um pouco da Umbanda, do que ela é, do que ela representa, igual você falou, e quebrar esses tabus, essas visões, às vezes, negativas. Bom, meninos, muito obrigada. Eu queria dizer também que eu até esqueci, mas Gabriel e Gustavo também são os organizadores desse evento, então, um evento incrível que vocês estão acompanhando por aí. Eu queria, mais uma vez, agradecer você. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom evento para vocês. Imagina, eu que agradeço vocês, gente. Obrigada. Imagina. Obrigada. Agora nós estamos aqui com o Adilson. O Adilson é presidente da Escola de Samba Unidos de Vila Maria. E mais uma vez, para você que também reconheceu a Vânia, com certeza você vai reconhecer o Adilson. Ele esteve com o meu colega para falar sobre o projeto Um Caso de Amor. E aqui nós estamos para falar um pouquinho sobre carnaval. Mas eu queria começar falando primeiro desse evento que está acontecendo aqui na quadra hoje. E queria saber de você o que você está achando, se você está gostando, como é a primeira vez que tem um evento desse, o que é para você, o que significa para você? A Unidos de Vila Maria, ela tem como primórdia dela receber todos, né? Então somos uma mistura de comunidade, uma mistura de pessoas aí que abrange a todos os momentos da sociedade, não só na parte religiosa, como na parte social também. Para nós está sendo um grande prazer poder trazer essa energia. Somos ligados à espiritualidade também, estamos trazendo energia, sabemos o que está acontecendo aqui hoje.
vai levar muita coisa que não era boa, que pudesse estar aqui, vai estar indo embora. E muitas coisas boas vão ser trazidas. A espiritualidade trabalhando, atendendo, recebendo. E muitos aí vão ser orientados aí pelo que está acontecendo hoje aqui. E qual é a expectativa para o Carnaval de 2024 com um enredo tão legal quanto esse que é Ogum? E o que você espera, né, da Vila Maria ali na Avenida? Com certeza deve ser voltar para o especial de novo, né, o lugar de vocês ali. Mas quais são as expectativas, como a escola tem trabalhado? Sofremos um momento de adverso, né, fomos rebaixados. E com esse momento nós sempre vamos buscar entender o que acontece e a melhor forma de estar administrando isso. Então paramos, pensamos, identificamos detalhes que sabemos que não são positivos no carnaval, não cabe a nós ficar enfatizando, a gente temos em nós que não é positivo, buscamos neutralizar essas ações, essa forma de gestão, essa forma de administração que traz essa irregularidade. Não aceitamos o rebaixamento de uma forma que fosse justa, não aceitamos, isso nós deixamos claro, mas também buscamos trabalhar, né? Então não ficamos perdendo tempo buscando identificar as pessoas onde que nós não conseguimos ter a certeza absoluta. No momento que tivermos a certeza absoluta, vamos nos posicionar, vamos sim, com firmeza, com a força que é necessária para reverter qualquer coisa que não é positiva. E posterior escolhemos trabalho, né? Então escolhemos trabalhar, escolhemos produzir, paramos para entender uma melhor forma de colocar a avenida a escola na avenida, qual que seria o ideal. Fizemos uma leitura que em alguns momentos no carnaval nós tivemos dificuldade até de adentrar a avenida, então entendemos que tinha forças ali que talvez não quisesse que a Vila Maria desse a sequência que ela quer que dá. Então, como uma forma assim de buscar neutralizar toda a energia que não for boa, toda a força que não for boa, nós fomos conversando e chegamos no entendimento que um enredo muito bom para a Vila Maria seria falando da ancestralidade, e o Ogum, na sua forma de ser, foi conduzindo e nos levou a colocar ele como homenageado desse ano aqui da Avenida. Muito legal. Bom, eu como admiradora do Carnaval só tenho a desejar a vocês boa sorte. Acredito que vai ser um desfile incrível. É um tema incrível, é a primeira vez que está sendo retratado sobre um orixá, sobre uma religiosidade que não é muito falada, né? E que tem muitos tabus aí, muito preconceito. Então eu só desejo para você um bom Carnaval, uma boa sorte para vocês aqui da Vila Maria. E obrigada mais uma vez. Obrigado. E olha só, dessa vez até eu, Raquel Cardeal, fui entrevistada. Confere um pouco de como foi a participação especial do nosso repórter mirim, Lucas Gomes, que também faz parte e toca no terreiro de Ogã. Então, gente, estamos aqui, ó. Vamos dar para outra jornalista como que ela achou do evento, pelos preparos e do ensaio que a gente acabou de fazer aqui. Eu gostei bastante, eu conheci muito sobre a religião, sobre Ogum, né, sobre São Jorge, era uma história que eu não conhecia, então para mim foi muito legal participar, foi muito legal ter tocado com vocês também, é uma coisa bem diferente que a gente faz, então eu como jornalista, que estou sempre aqui entrevistando, agora sendo entrevistada falando isso, eu posso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de você estar fazendo essa entrevista comigo, mas eu gostei bastante. Então essa foi a entrevista, tchau! E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e curtido um pouco sobre a cultura afro-brasileira e especificamente a Umbanda. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho para vocês sobre essa religião. E claro, agora eu tô aqui com os meus amigos, vou aprender a tocar um pouquinho e a gente se vê numa próxima reportagem. Até logo!